Estamos aqui no Conversando com o Conselho mais uma vez com o nosso convidado especial, Otelo, que é médico e diretor aqui do CIMESP. É um grande militante em defesa do Sistema Único de Saúde. Otelo, fique à vontade para você se expressar diante do nosso programa aqui em Conversando. Eu quero enfatizar essa questão do SUS, porque eu sou defensor implacável desde os tempos das Conferências Nacionais de Saúde, 13ª, que culminou com a criação do SUS pela Lei 8080. Isso estabeleceu um sistema de saúde que é ímpar em todo o mundo e tem poucas comparações desse porte. Existem alguns países da Europa que têm um sistema de saúde do mesmo tipo, mas é incomparável a diferença pelo número de habitantes que tem o país. A Europa inteira tem 300 milhões de habitantes, um pouco mais de 300 milhões de habitantes, acho que não chega a 400, e o Brasil tem metade disso. Quer dizer, então é uma população extensa, é difícil comparar pela extensão territorial nossa a significância do SUS. É evidente que um dos problemas atuais do SUS em que a gente se encontra é a questão do financiamento. Existem algumas comparações, particularmente com o sistema privado. Eu lembro que a Constituição estabelece o sistema público e, secundariamente, o sistema privado que atende aquilo que o sistema público não consegue atender. São os operadores de plano de saúde, convênio, seguradora e etc. Então, é uma diferença enorme. Por quê? Porque o sistema privado de saúde atende 25% da população e o sistema público os outros 75%. Só que o sistema privado de saúde é financiado por 55% da verba pública, da verba geral destinada à saúde. E o sistema público só 45%. Então existe um disparate. Então a medicina que é oferecida pelo sistema privado tende a ser melhor do que aquela oferecida pelo sistema público, por causa da diferença de financiamento. E essa é uma luta implacável que nós fazemos. O Sindicato dos Médicos é um participante ativo de apoio ao Sistema Único de Saúde, tá certo? E a gente vai defender sempre isso. Outras entidades médicas também defendem, mas o Sindicato dos Médicos de São Paulo, ele é um defensor desde sempre. Desde que foi criado, nós defendemos assim, sem qualquer outro parâmetro. E realmente é uma defesa pública. Existe uma série de detalhes que são importantes. Eu lembro que o sistema público, ele não é um sistema só médico, claro, é de todos os profissionais da saúde, médicos, dentistas, psicólogos, enfermeiros. E esse sistema, ele tem uma extensão no Brasil muito grande. Existiam estados que não tinham qualquer atendimento privado, a pessoa tinha que atravessar o país, às vezes até de avião, para conseguir ser atendido em São Paulo. Hoje melhorou com uma parte da divisão de verbas que a gente conseguiu. Existem hospitais, claro que em situações diferentes de qualidade e de estrutura, mas o sistema permitiu o atendimento da população em geral. Então nós temos que defender isso a qualquer custo, tá certo? Temos que corrigir as imperfeições, existem imperfeições, a gente reconhece isso, a gente tem que defender, e existe uma dificuldade. Existem governos estaduais que não primam por um atendimento adequado e outros até, quase que se for considerar, desprezam parte desse atendimento prestado pelo SUS. Mas, de qualquer maneira, todos os estados têm isso, e essa questão é uma questão que a gente vai ter que sustentar o resto da nossa vida. Então é uma questão extremamente importante. Eu também atuo no Conselho Regional de Medicina, sou conselheiro, e participo também da saúde suplementar, sou conselheiro da Agência Nacional de Saúde Suplementar, através de indicação da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, pela CNTSS, Federação Nacional dos Trabalhadores de Seguridade Social, e a gente está prestando este serviço, esta atenção, através da ação dentro do Conselho Nacional, que é um órgão importante em que ele determina
os rumos da saúde privada do Brasil. Privada, que eu digo, é suplementar. Então é uma questão extremamente importante e ela se coaduna, porque saúde é uma só, tá certo? Ela tem uma que é privada, com as características que eu já citei, e a pública, que tem essas dificuldades que a gente vai tentar corrigir. Então os governos têm que se empenhar fortemente nessa sustentação. Doutor Otelo, como você vê o Saúde Mais 10 hoje? O que ele representa? A Saúde Mais 10 é uma proposta de várias entidades do país, não só médicas, mas todas as demais, inclusive fora da área da saúde, que pretendem dar 10% do orçamento bruto da União para a saúde, especificamente para a área de saúde. E isso foi feita uma proposta, inclusive chegou a andar em parte, que era por parte do próprio nosso governo, de 10% do orçamento líquido. Essa verba é muito pequena, ela não atende às necessidades da saúde pública. Então a gente pretende que a saúde do país seja financiada por 10%, repetindo, 10% do orçamento bruto da União, que daria um acréscimo provavelmente entre 20 e 30 bilhões anuais, considerando parâmetros de hoje, em relação ao atendimento à saúde. Isso é necessário, porque isso muito provavelmente, se não atenderia totalmente, mas atenderia grande parte das dificuldades que a gente aponta como provocadoras dessas discrepâncias na saúde pública. Então isso é fundamental, nós apoiamos essa Saúde Mais 10, então é uma coisa que eu acredito que seja uma proposta de grande alvitre para a saúde. Doutor Otelo, como o senhor vê o programa que foi criado na gestão do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o programa Os Mais Médicos, né? Eu sou um apoiador do programa Mais Médicos, porque ele atingia uma questão que a gente até então, até a época do ministro Padilha, a gente não conseguiu resolver, que era a questão do atendimento nos rincões do nosso país. Você não conseguia colocar um médico em lugares que não precisavam ser rincão do país. Em Santo Amaro, aqui, nós temos um problema. Santo Amaro, na cidade de São Paulo, do Tatuapé, 4 quilômetros da Praça da Sé, a gente tinha problema, e tem até hoje, problema de médico que não quer trabalhar em lugares de grande demanda de público. Então, isso aí obrigou ao governo a ofertar vagas para pessoas que tivessem interesse em atender nessas regiões. Isto foi aberto aos médicos do país, mas não houve resposta deles. Então, qual é a alternativa que sobrou? A alternativa que sobrou foi contratar médico que quisesse. E esses que quiseram, vieram os médicos de fora. O grande contingente que veio aqui, chegando a ser a 14 mil médicos, de companheiros de Cuba. E esses médicos, eles já tinham uma formação anterior, prévia, já tinha a sua qualificação, lembrando que o programa foi criado para atender só a atenção básica. A atenção básica não atende ponto-socorro, não atende emergência, não atende nada, não atende UTI. Então, a atenção básica é aquilo que é fundamental para atendimento. Dor de barriga, pré-natal, são coisas mais simples que esses médicos tinham essa capacidade. A grande crítica que houve, aí eu acompanho a crítica, foi que não havia uma qualificação para se trazer esses médicos ao país. Tá certo? Não havendo qualificação, você fala, quem será que vem? Formado aonde? A gente já sabe onde eles eram formados. Mas existe uma série de denúncias que foram, até algumas delas, poucas, foram comprovadas que eram pessoas que falsificavam diplomas, etc. Felizmente, uma minoria. E com o decorrer desse programa, que ainda está em vigência, o que aconteceu? Foi ofertado, em conjunto com a necessidade de se fazer um atendimento na periferia, se o médico ficasse por um ano atendendo nesse programa, ou 2 anos, ele tinha essa opção de 2 anos, ele teria um bônus na prova de residência médica. E esse bônus de 10%, ele provocou um afluxo enorme de médicos no país. E em 2015,
que foi o primeiro ano que isso aconteceu, não houve necessidade de se contratar médico estrangeiro. Todos os médicos que preencheram as vagas no país foram médicos brasileiros, porque foi ofertado um plus nessa questão do programa Mais Médicos, lembrando que o médico tem que exercer 40 horas por semana, são 2 períodos de manhã e de tarde, de 4 horas, e fim de semana, teoricamente, ele está livre, e esse era a carga de trabalho que ele tinha que cumprir. E era ofertado um salário que era mais ou menos uma parte daquilo que os médicos entendiam que deveria ser a remuneração dos profissionais através da análise das entidades de classe, Associação Médica Brasileira, a própria Federação dos Médicos, na ocasião, que propugnavam que o salário devia ser por um determinado valor, que era metade do que o Mais Médicos pagava, mas de qualquer, que era o dobro, desculpa, que o Mais Médicos pagava, mas mesmo assim era um valor que é razoável, muito mais do que pagam os governos estaduais, municipais e os médicos que existem federais, que são poucos. Então foi um sucesso nesse sentido, tá certo? Hoje todas as vagas que houveram foram preenchidas por brasileiros, médicos devidamente qualificados pelo sistema de avaliação que o MEC tem. Lembrar que quem faz a avaliação é o Ministério da Educação, não é o Ministério da Saúde. Então essa avaliação é importante porque ela é um exame chamado Revalida, ela faz uma avaliação do conhecimento do sujeito. Se ele não passar, ele não vai praticar o problema se ele for estrangeiro. Já a questão do Mais Médicos, existe uma outra qualificação, mas que está atendendo muito mais daquilo. Tanto que hoje não se ouve falar mais de problemas com o médico cubano, que foi uma coisa constante em 2013 e 2014. Já em 2015 e esse 2016, a gente teve muito poucos problemas. Então, eu sempre fui apoiador, porque entendia que o governo não teve saída, e ele, com essa modificação que foi apresentada agora, houve uma resposta adequada e aquilo que se pretendia foi atingido. Nós estamos chegando nos finalmente, mas eu gostaria de saber qual a sua mensagem para o Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril, onde os movimentos sociais vão se reunir na Praça da República a partir das 10 horas no dia 7, que é um grande ato, né, no Dia Mundial da Saúde. E saber também do senhor como o senhor vê a relação hoje do país na política também financeira e na atual situação do país hoje. Perfeito. O Dia Mundial da Saúde é comemorado já faz alguns anos e o Simesp, o nosso sindicato, ele participa desde a sua criação. Eu particularmente atuei em alguns períodos de organização, entre 1 ou 2 anos, tá certo? Mas o nosso sindicato continua participando ativamente. E ele é um marco na questão da saúde do Brasil, porque ele traz a necessidade, a lembrança do que significa saúde para todos. Tá certo? Um país não vai para frente se não tiver saúde. Pode não ter dinheiro, mas se tiver saúde, o país funciona melhor. Mas essa questão é importante. Então eu apoio plenamente eu diria uma comemoração, porque na prática é um alerta desse dia em relação àquilo que se pretende com a saúde, e a gente vai dar o recado à população em geral no país. É um movimento que é nacional, existem movimentações e mobilizações em praticamente todos os estados, e é uma coisa que nós apoiamos fortemente. Quanto à questão do país que está passando por dificuldades, eu entendo que o que aconteceu é uma coisa que não tem cabimento, tá certo? Porque a justiça está sendo feita num lado só, tá certo? O nosso presidente Lula, que foi a maior coisa que aconteceu neste século e também
participando ativamente nas suas andanças políticas e sindicais nas décadas de 80, 90 e posteriormente atualmente, é um exemplo de cidadão, é um exemplo de representação em que o povo brasileiro teve coisas que nunca teve anteriormente. Ele passou a ser respeitado, ele passou a comprar coisa que ele não conseguia antes, tudo através de uma política social distributiva. Essa distribuição que foi provocada pelo governo, Minha Casa Minha Vida e outros programas que são considerados sociais, eles são de altíssima relevância. E é uma coisa que o que se cometeu contra o presidente Lula, essa arbitrariedade que foi a condução coercitiva, é uma coisa que eu discordo plenamente. Tá certo? Não dá para aceitar esse tipo de questão. É óbvio que isso está gerando um descompasso importante entre a nossa presidente e o Congresso, porque fica difícil de você tocar um país sem apoio do Congresso, seja ele bom, seja ele ruim. Nós tivemos dois grandes exemplos aqui de que não preciso do Congresso. E deu no que deu. Presidentes, Jânio Quadros, todo mundo conhece a história, eu não preciso desse Congresso, e posteriormente o presidente Collor, que disse a mesma coisa. E é uma situação. E o PT, que está no governo, e a presidenta Dilma, eles têm uma postura muito distante disso e totalmente diversa, porque eles mantêm a sua estruturação dos programas sociais, aos quais eu apoio, que tem população que não tem realmente acesso a uma série de coisas, e se a gente não distribuir, nós não vamos atingir aquilo que é necessário. Para que um povo consiga ter as suas necessidades atendidas, tem que haver uma distribuição por parte de todos. Aqueles que podem mais, eles têm que contribuir um pouco mais. E aqueles que podem menos, têm que receber parte dessa contribuição. Então, a essência é que a gente continue a prática dessas coisas, evidente que corrigindo distorções. Eu lembro que, particularmente, a questão da Bolsa Família, a Bolsa Família é distribuída nas escolas. Quer dizer, então ela obriga a criança a estar matriculada na escola. Porque se ela não tiver, a família não tem acesso ao Bolsa Família. Quem distribui é a professora. Quer dizer, então isto corta uma argumentação extremamente negativa que fala que isto não vai trazer nada para a população. E pelo contrário, vai obrigar a população a ter acesso. Outra crítica que se faz é que se a pessoa tiver 20 filhos, ela vai ter 20 bolsas. Não é verdade. O programa Bolsa Família ele tem uma limitação. Ele não passa para todos os filhos. Se a pessoa tiver 10 filhos, vai, eu não tenho certeza exata, mas se não me engano, até o terceiro filho, terceiro ou quarto. Então, isso aí tira o caráter eminentemente assistencialista. Ele é um caráter distributivo. E isso é uma coisa importante. O Brasil só cresceu por causa disso. Tá certo? Só cresceu por causa disso. Então, é uma questão que ela tem que ser mantida a qualquer custo, tá certo? Isso fez parte da campanha da presidenta Dilma e fez parte também da campanha do presidente Lula. E ela, eu acho que tem que ser mantida a qualquer custo. É uma questão importante que se traduziu por uma melhora nítida, por uma condição mais adequada de vida da população brasileira. Então, eu espero que o Congresso tenha participação, acredito que exista, está difícil essa discussão no Congresso, lembrando que o Congresso é conduzido por dois, o presidente Eduardo Cunha, que eu daria um caráter para ele de um fugitivo da justiça, e ele que está comandando o processo contra a presidenta Dilma. Isso não tem cabimento, tá certo? Não deveria, mas ele é o presidente e até que ele não seja julgado, a lei assim o determina. Então nós temos que seguir a lei e aceitar um indivíduo deste caráter, que eu entendo da mesma forma o presidente Renan Calheiros, que é do Senado, e pelo menos ele tem uma postura aparentemente diversa do Eduardo Cunha. Mas nós contamos ainda com essa defecção do PMDB,
a gente ainda possa reverter esse processo. Eu entendo que não é fácil, mas eu acredito que exista essa possibilidade. Então eu entendo que o Brasil possa ir para frente se a gente seguir nesse caminho. Otelo, agora nós vamos para as nossas considerações finais. Algo mais a acrescentar? Eu queria elogiar esse tipo de programação em que se dá a oportunidade de divulgar aquilo que acontece dentro do Conselho. Eu entendo que os conselhos municipal, estadual, eles são de alta importância para a saúde do país, porque é onde se decide muita coisa. As questões, por exemplo, eu vou até citar um exemplo. O Conselho Estadual de Saúde ele tem o poder, tá certo? Se for seguida a lei que rege a constituição desse conselho, de dispensar o governador, por exemplo, ou o secretário da saúde. Eu falei governador, mas leia-se secretário da saúde. Porque ele tem esse poder. Só que, obviamente, a estrutura do governo não permitiria tal coisa. Mas esse poder existe. Quer dizer, então, se o secretário da saúde não obedecesse critérios que o conselho, aí vale também para o secretário municipal de saúde, se entende que não há uma compatibilização com a atividade, coisa que a gente vem brigando nos últimos anos, principalmente no Conselho Estadual, que está aí eternamente. Eu lembro que o governo estadual dos tucanos está no governo desde 1983, 83 com Franco Montoro. Mas o Quércia não era assim. Na ocasião ele e Edes eram do mesmo partido, depois houve uma dissensão, depois teve o governador Fleury. Quer dizer, então a política de saúde é a mesma desde sempre e não muda. Com esse sofrimento que a gente vê, com o sacrifício da população em relação a muitas atividades, e eu entendo que esse programa tem esta primazia de estabelecer um acesso direto a quem consultar esta via de comunicação. Então, queria parabenizar através dos nossos companheiros aqui, no sentido de que isso tem que ser mantido e essa divulgação continuar. Ok. Otelo, esse programa é um programa independente. O nome dele é Conversando com o Conselho. A gente agradece também esse momento histórico aqui, porque você é o primeiro que está aqui como um profissional, né, também da área e um militante em defesa do Sistema Único de Saúde. Então nós queremos aqui agradecer, em nome do Conversando com o Conselho, a sua entrevista, que foi fora de série, e agradecer ao CIMESP aqui, o Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo, né, é isso, e também pelo espaço cedido aqui para nós. E a gente quer agradecer ao presidente e toda a sua diretoria. Muito obrigado mesmo. Muito bem, eu agradeço novamente a presença de vocês e o sindicato se coloca à disposição para outras alternativas que forem nesse sentido. Obrigado. Satisfação.